ter consciência de olhar para dentro. Nessa pandemia, eu trabalho coach de marca pessoal e gosto muito de filosofia, gosto muito de estudar o comportamento humano e eu ouvi muita gente falando que não conseguia ficar em casa, que não conseguia não sair, que não conseguia, mesmo entendendo do vírus, do problema, não conseguia ficar em casa. E aí eu comecei a perceber que certas pessoas não conseguiam ficar em casa porque elas não conseguiam ficar sozinhas com elas mesmas. E aí o entrar na rede social, uma pessoa desse nível entrando ou na rede social ou no Netflix, porque eu vi hoje um youtuber comentando que o Netflix também fez e que está falando do YouTube, não sei o quê, mas não está falando dele e ele usa o algoritmo do mesmo jeito. E é verdade. Então, uma pessoa que não consegue ficar sozinha, que não consegue dialogar com ela mesma, que não consegue ter esse momento de solidão. Claro que os introvertidos gostam mais disso, mas os extrovertidos também precisam. Se ela já tem isso, ela vai ser influenciada por qualquer coisa. E aí o jovem, que também não tem uma autoconfiança, não tem os pais para dar suporte, eles vão. Antigamente não tinha rede social, mas você tinha os grupinhos nas escolas, e aí você queria se parecer com eles, e aí você raspava a cabeça, se tatuava, usava drogas só para poder estar nesse grupo. E por que isso? A gente entende nos adolescentes que eles estão criando essa personalidade, né? Que nós adultos somos a base, né? Que precisamos orientar. Mas o adulto hoje que não consegue se desvincular dessa rede social, para mim eu acho que tem algo mais no fundo do que é a plataforma que está fazendo a gente ter vício. Bom, vou deixar aí no ar quem quer rebater. E aí, quem quer rebater essa bola? Me permita falar rapidinho, pessoal. Não sei se eu estarei fugindo, tá? Se eu fugir um pouco, me desculpe, mas seguinte, uma dúvida, né? Eu assistindo, porque eu estava assistindo sozinho. Inclusive, esse problema que a Fernanda falou de pessoas às vezes não gostarem de ficar muito sozinho, eu tenho esse problema, tá? Não sei, eu gosto de conversar, odeio assistir sozinho. E ainda bem que eu estou participando desse bate-papo aqui, porque eu assisti o filme sozinho, então não tinha ninguém para debater na hora. Eu estava segurando essa pergunta, né? Assistindo esse filme, esse documentário, teve uma parte que um rapaz falou, mesmo montando toda essa estratégia, ele que montou a própria estratégia de design, né, de gatilho mental da curiosidade, né, que não coloca foto, só coloca que uma pessoa marcou você e tal. Ele falou que ele criou, mesmo ele criando essa estratégia, a equipe dele criando essa estratégia, acabam que eles caem na própria estratégia deles, eles às vezes ficam viciados, né, no próprio aplicativo que eles mesmos criaram. E aí me lembra um pouco do filme Matrix, né? E aí eu fiquei me perguntando, velho, será que praticamente é um robô, né? Só que é um aplicativo. Será que em um robô, né, algo físico, vai chegar a época de o humano criar um robô e acabar virando vítima desse próprio robô? O que é que vocês acham disso, velho? Será que eu estou pensando muito longe? Porque, pô, o cara tá perdendo para um aplicativo. Imagina só para um robô, né? E aí eu fiquei Ô, Wendel, isso, velho. já vou te interromper um pouquinho. Olha, que legal que você fez esse link com o filme Matrix, porque tem muita coisa que a ficção científica coloca para gente, os filmes de Hollywood, né? Desde muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, já são meio que um prenúncio de algumas coisas, algumas tendências, né? Que nós como sociedade está produzindo. Então, assim, os computadores, né, como você deve ter visto, lembra lá no documentário, o poder computacional que a gente tem aqui, ó, é muito grande. E essas empresas, nós estamos falando aqui de Google, de Facebook, Instagram, Snapchat e afins, mas não só elas, outras empresas de tecnologia no mundo, elas têm máquinas e estão em constante desenvolvimento, aprimoramento, inovação
para que esses computadores, esses softwares, esses programas sejam cada vez mais ágeis, mais inteligentes, ou que eles aprendam mais, né? Então, eu não vou falar que, nossa, poderemos ser dominados por uma máquina, mas as máquinas, com toda certeza, elas estão ocupando cada vez mais espaço na nossa sociedade. Se você pensar, o ano passado eu ganhei um ingresso de uma palestra do Rossandro Klinger, aqui na minha cidade. E ele falou um pouco disso, um pouquinho, né? Uma pincelada disso que você acabou de falar, né? Do poder das máquinas, né? A inteligência. E é um fato, a gente não pode negar. Hoje em dia, por exemplo, diagnósticos, exames estão sendo feitos por robôs e com margens de erros, assim, muito, mas muito pequenas mesmo, o que é uma boa coisa para a gente, claro, né? Todo mundo quer, vamos pensar assim, como ele falou, diagnósticos precisos, mas o que a gente não quer é, por exemplo, ser chutado por uma máquina. Estou usando uma gíria aqui, né? Ser, como é que fala? Fugiu a palavra. Ser menor, e ser dominado por ela. É algo que a gente, como raça, como sociedade, tem que buscar. Tem que buscar esse equilíbrio. Aliás, é o que nós estamos tentando fazer aqui. Nós, 6 formiguinhas, eu estou chamando carinhosamente todos nós de formiguinhas, estamos aqui ouvindo pontos de vista, estamos aqui falando coisas, percepções nossas, o nosso recorte da realidade, a nossa percepção, e tentando aqui, né, fazer uma coxa de retalhos de tudo isso para que a gente chegue em algum equilíbrio, né? É muito, muito amplo, muito tênue o que você falou, mas eu achei super pertinente você ter feito esse link com a idade que você tem. Porque o filme Matrix, acho que você era muito pequeno quando foi lançado. Assim como o Wendel é o mais jovem aqui, eu acredito que eu sou a mais velha, vamos dizer assim, do pessoal. Experiente, E, assim, realmente, na infância minha não tinha nada disso. A gente nem televisão tinha, né? Pode-se dizer. Então, você não era tão manipulado como é hoje. E ouvindo, vou falar Lais, porque eu não consigo ler o nome dela inteiro, ouvindo a Lais falar, é muito interessante também ver o outro lado, né? Olhar pelo lado de quem trabalha com isso, de quem já entende que era feito dessa forma, a manipulação. Mas a minha preocupação maior, falando agora em finanças, é ver esse aumento que está nas pessoas de consumir. O endividamento no Brasil já é muito grande, as pessoas estão muito endividadas. E com agora a pandemia, com o fato das pessoas não conseguirem ficar em casa, ou então as mães que precisam trabalhar, que, né, meu público, mulheres, e se sentem culpadas, às vezes, de sair de casa, de estar trabalhando, e aí os filhos passam mais tempo na internet, mais tempo nesse mundo de oferecendo isso, oferecendo aquilo, né, dessa manipulação, e pela essa culpa que elas sentem por estar fora de casa, não estar dando tanta atenção, ou mesmo estando em casa, mas trabalhando muito, acabam cedendo para muitas coisas que a pessoa não precisa, que acaba se tornando um vício maior ainda, compulsivo de comprar, e o endividamento aumentando cada vez mais, põe em risco até a sobrevivência da própria família. Eu conheço muitas pessoas que aconteceu isso, né? Se endividaram tanto que colocaram em risco a sobrevivência da família, falando da forma, né, material, financeira. Então, essa preocupação com os jovens e com as mulheres, que, né, são mais sensíveis, né? A gente é mais sensível, de se sentirem culpadas e de deixarem os filhos, então, mais soltos, vamos dizer assim, né? Eu já fico tanto tempo distante deles, eu não vou deixar eles ficar na internet, né? Eu ouvi isso de funcionárias, na época que eu tinha funcionárias, que falavam isso. Eu fico o dia todo fora, eu não vou deixar minha filha na internet. Então, isso me preocupa. Assim, é uma coisa que ainda, por mais entendo que precisa existir as redes sociais, precisam existir as compras, né? Faz parte da nossa sociedade, alguém está vendendo, alguém está comprando, mas essa compra compulsiva
me preocupa um pouco. Eu ainda me preocupo com isso e quero entender um pouco mais. E quero ajudar as pessoas nesse sentido, a entenderem assim, que elas não precisam se endividar para isso, né? Tem outras formas de ajudar os filhos ou de conseguir dar o que quer para os filhos, mas sem esse endividamento que está hoje no Brasil diante de tantas compras desnecessárias que eu tenho visto acontecer. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Surgiu aqui. Eu vou interromper e vou interrompendo também. Você acha que elas fazem essa compra sabendo que elas estão fazendo por conta dessa culpa, ou você acha que elas não têm noção disso? Não, tem muitas que têm noção, sim. Me falam assim, ó, eu sabia que eu não devia ter comprado, eu sabia que eu não precisava daquilo e que os meus filhos também não precisavam, mas era tanta informação em cima de mim das compras e eles pedindo tanto, eles falando tanto, que a culpa vinha por eu não estar tão presente, e aí eu cedia. Depois que eu cedia, eu falava assim, por que eu fiz isso? Né? Muitas me falavam, por que eu fui comprar? Mas elas cediam exatamente, não todas, né? Mas a grande maioria, por essa culpa. Sabia que não devia comprar, sabia que não precisava, mas cedia. Vamos estudar como é que a gente pode ajudar esse público. É uma das funções aqui da gente. E aí, quem quer... Eduardo? Eu vi o Eduardo se mexeu todo aí. Contribua. Isso, por favor, venha para a roda. Não, eu não ia falar agora, mas já que vocês chamaram, eu estou aqui. É isso, gente. Eu acho que um ponto que a Gabriela falou. Nós, enquanto seres humanos, nós não queremos, de forma alguma, ser trocado pelas máquinas. Acho que talvez essa é a palavra que estava buscando, né? Ser trocados pelas máquinas. Porém, a tecnologia, sim, ela veio para contribuir, para trazer facilidades, benefícios, ela abre portas, ela permite que a gente esteja aqui hoje conversando, cada um numa cidade, talvez num estado diferente, não sei de onde cada um é, e levando essa mensagem para pessoas que talvez estejam em outros países. Ok, então a tecnologia, sim, é fantástica, ok. Porém, a Fernanda acho que tocou num ponto que eu tinha até anotado aqui, ó. A diferença entre o remédio e o veneno é simplesmente a dosagem, não é isso? Então, o quanto nós estamos deixando os nossos filhos, deixando nós mesmos ser influenciados por toda essa tecnologia. Porque nós, seres humanos, somos influenciáveis e influenciamos a todo momento, né? Nós vivemos em comunidade. Nós nascemos e fomos criados e fomos concebidos para viver em comunidade. Então, nós precisamos, sim, ter as nossas redes sociais, independente de ser uma rede digital, que é isso que nós estamos falando agora. Mas as redes sociais, a gente sempre teve. A gente já tocou nesse assunto aqui hoje. O pessoal do clube, o pessoal da academia, o pessoal da escola, o pessoal da igreja, a turminha do bairro, os nossos parentes, a nossa família, né, dentro da nossa casa. Então, assim, nós estamos em convivência o tempo todo. Nós influenciamos as pessoas próximas o tempo todo. Principalmente somos influenciados por essas pessoas o tempo todo. Agora, essa questão da persuasão que a rede digital tem, que ela foi, como eu disse lá no início, né, concebida para isso, criada para isso, pensada para isso, dessa forma em que a gente vai ter, num clique, num arrastar de dedos, algo que gere em nós uma produção de dopamina, fala bastante disso no documentário, né? Que vai nos saciar, que vai matar a nossa vontade, a nossa sede naquele momento. E a cada clique eu tenho mais, e a cada comentário eu tenho mais, e a cada coraçãozinho eu tenho mais. Até que chega um comentário deselegante, como no caso da menina lá, você deixou crescer a orelha, não sei o que, alguma coisa assim, você aumentou isso, e aí gera todo um transtorno em que nós não estamos acostumados a lidar com tudo isso, né? Até fala no documentário, né? Durante a evolução aí de milhares de anos, a gente foi preparado para viver em sociedade, para ouvir comentários das pessoas sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente tem, sobre aquilo que a gente faz, né? Esses 3 pilares aí. Porém, não de uma forma tão expressiva, não comentários de milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas. E aí, quando isso chega e nós não temos preparo, porque a maioria das pessoas não tem discernimento para entender que aquilo é a opinião do outro,
aquilo não é uma verdade absoluta. Eu tenho a minha verdade, mas a maioria das pessoas não entende dessa forma. Então, vê lá um comentário que não é tão agradável, que talvez seja um pouco rude, um pouco áspero, né? Incisivo. E aí, o que eu faço com isso? Como eu lido com isso? Um jovem, né? Pré-adolescente, talvez 13, 14 anos, está aí descobrindo o mundo. Poucos têm o discernimento que o Wendel tem aqui com 17, 18 anos, né? Mas a grande maioria talvez não tenha essa capacidade de entender tudo isso. Talvez não tenha a oportunidade de participar de uma roda de conversas como essa, né? Talvez não tenha dentro da sua própria casa o amparo de pessoas com uma mentalidade aberta para poder ajudá-los nesse momento. E aí que é o grande problema. Por quê? Puxa vida, o que eles estão falando de mim? Que eu sou feio? Que eu sou gordo? Que eu não tenho capacidade de fazer tal coisa? E agora? O que eu faço? Eu vou chorar? Eu vou me mutilar? Eu vou me suicidar? E aí? Talvez o nosso papel hoje seja trazer talvez uma sementinha, né? Algo que a gente possa brotar, possa crescer, florescer, para poder iluminar mais pessoas, para abrir essa consciência, né? Para entender que a rede social ela é positiva, a tecnologia é positiva, tudo isso é fantástico, se bem utilizado. Eduardo, vou complementar algumas coisas que você falou, né? Você falou do like, né? Da orelha e tal. Nós somos, um instinto, é um impulso. Nós, como raça, sobrevivemos porque nós desenvolvemos essa habilidade de estar em grupo. Exato. E de ser um grupo funcional. Por exemplo, né, lá nos nossos primórdios, alguém caçava, alguém vigiava, alguém preparava comida, alguém guardava comida, alguém cuidava dos pequenos, né, dos menores, dos filhotes, alguém tinha que cuidar daqueles mais velhos, né? Tem que ter um funcionamento, uma equipe ali. Nós desenvolvemos isto ao longo dos milhões de anos, né? E tudo que a gente enfrentou. Então, essa capacidade, por isso que a gente fala que hoje a gente é um ser social e que tem, né? A gente quer pertencer, porque se nós, né, não pertencermos a um grupo, lá, milhões de anos atrás, significava morte, porque sozinha ou sozinho, a gente não durava na selva, na floresta, sei lá eu aonde. A gente conseguia durar, né, sobreviver juntos, dividindo, usando a sua habilidade, enfim, e por aí vai. Então, não adianta a gente falar assim, ai, esse negócio, né, você tem que superar. Não tem, vai ser assim. Essa necessidade de pertencer, ela sempre vai existir. A gente tem que saber que ela existe, que é nossa, e a gente precisa lidar. E, como você bem lembrou, né, do comentário da menina, a gente tem um certo traquejo, embora quando a gente é mais novo, a gente tem bem menos vivência, etc. Quando alguém falava alguma coisa pra gente meio atravessada na escola, a gente não ficava feliz da vida, né? Sempre tem essa frustração, essa decepção, algo a lidar. Mas era, por exemplo, numa classe aí de 30 alunos, talvez, 1 ou 2 falavam que eu era baixinha, gordinha, ou coisa do gênero. Com as redes sociais digitais, como você bem lembrou, hoje, se eu posto alguma coisa, quantas pessoas veem a minha foto? Não são só as 30 pessoas da minha classe lá da minha época. 100, 200, 300, 450, não sei. Quantas pessoas, centenas ou milhares, e é impossível qualquer ser humano agradar, né, obter a mesma nota de 500 outros seres humanos. Ao mesmo tempo, é impossível agradar gregos e troianos. Então, vai sempre ter uma opinião discordante, sempre ter um comentário, né? São níveis de consciência. Nem todo mundo, infelizmente, é polido, civilizado, vou colocar dessa maneira. Então, vai sair aqui, pode ser que alguém comente aqui nessa própria live, gente, o que é isso? Bando de tonto. E aí?
Se alguém vira e fala, xinga a gente, xinga, né? Ou fala, o que vocês estão lá, babaquice. Mas é uma opinião. É uma opinião. E nós todos, eu e todos vocês, estamos aqui, como a gente já falou, ao vivo no YouTube, então, virtualmente, muitas e muitas pessoas podem ver esse conteúdo e pode falar assim, não gostei dessa menina aí, enxerida. Ai, que sotaque feio, ai, que não sei o quê. Qualquer coisa. Uma besteira, ou não. Olha, eu tô achando os argumentos dela muito vazios. E é uma crítica. Mas aí o meu preparo para lidar com isso, né, Gabi? E aí, como que eu vou interpretar tudo isso? Porque, na verdade, a realidade que a gente vive, ela é subjetiva, né? Eu vou interpretar a minha realidade, o meu entorno, por exemplo, essa caneta aqui. Isso aqui é fato, ela existe, ok. Mas para mim, ela pode ser a melhor caneta do mundo. Ela é azul, ela é macia, ela escreve bem. Para você pode ser uma porcaria, porque imagina, eu nunca vou escrever com uma caneta dessa. E aí, tá tudo bem. A realidade é o fato, é uma caneta. Não passa disso. Mas como eu interpreto a realidade é de acordo com as minhas experiências, né? De acordo com a forma que eu enxergo isso, de acordo com aquela percepção que eu trago, talvez lá da minha infância, que foi formada, e tudo isso, toda essa carga, né, emocional, todas essas crenças, tudo isso vai se manifestar agora quando eu estiver observando. E aí, estou dando um exemplo idiota de uma caneta, mas para um comentário, como aparece lá no documentário da menina, né? Ela tá lá chorando, ela tá lá desesperada, estressada, nervosa, triste por conta de um comentário diante de, sei lá, centenas, milhares, é o que a gente está falando aqui. Então, assim, realmente, o ser humano foi feito para viver em comunidade, né? Para interagir. Porém, como nós estamos preparados para interpretar a opinião alheia? É muito fácil da gente entender isso, né? Talvez nós aqui sejamos um grupo talvez diferente da grande maioria, porque nós trabalhamos com pessoas, nós lidamos com gente, nós talvez ensinamos alguma coisa para as pessoas. Mas a grande maioria das pessoas nunca passou por um treinamento para saber lidar com as suas próprias emoções, para entender os seus próprios sentimentos. Né? A grande maioria das pessoas talvez nunca tenha participado de um treinamento, de uma palestra, sentado num banco de uma escola, de alguma coisa assim, para poder entender como que funcionam as relações humanas. A maioria entende muito de tecnologia, entende de números, entende de um monte de coisa, né? Tem doutorado, mestrado, uau! Mas e aí? Entender de gente talvez seja a coisa mais importante. E a grande maioria das pessoas não entende disso. Ao contrário de quem criou tudo isso, né? Os meninos lá que criaram essas redes sociais, eles entendiam de pessoas, entendiam de emoções, de sentimentos, de persuasão, de como eu vou fazer o outro estar ativo nas redes sociais. Aquela hora do bonequinho lá é fantástico, né? O menininho lá, ele tá desconectado por algum tempo. Puxa vida, o que eu vou mostrar para ele agora que ele vai prender atenção? E aí mostra da ex-namorada que tá namorando, que não sei o que tal, dá um estalo, né? É um gatilho, né? Aquele gatilho puxa memórias lá de trás e traz para a realidade. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou me conectar. E aí ele vai atrás de armas e um monte de coisa, acaba sendo... Bom, e aí nós já assistimos, né? Mas assim, o grande ponto que eu queria dizer é o quanto nós estamos preparados para suportar toda essa carga persuasiva, toda essa carga emocional que as redes trazem. Boa colocação, viu, Eduardo? Excelente colocação. É uma coisa que, por exemplo, eu anotei aqui, enquanto vocês falavam, vocês trouxeram tantos pontos interessantes, que é sobre, eu vou começar pelo que tu falaste, sobre como lidar com as críticas, né? Eu tenho aqui do lado, assim, ó, debaixo do braço, a minha psicóloga o tempo inteiro. Eu falo isso abertamente quando eu converso com meus clientes, em determinado ponto, ou em algum momento, né, nas minhas redes sociais, a tentativa realmente de naturalizar. Eu tenho depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Logo, tenho 6 anos isso. Logo quando eu tive minha última filha, foi o meu estalo para desencadear toda a crise, tentativa de suicídio, enfim. E daí vem meu conhecimento em neurociência, em como funcionam nossos hormônios, como aumentar o nível de
que eu chamo dos hormônios da felicidade no corpo, porque eu fui começando a entender para aplicar em mim, né? Nos dias que eu estou realmente ruim, eu só... Oi, alguém saiu aí. Nos dias que eu estou realmente ruim, eu só boto o tênis do lado e conto 1, 2, 3, levanta e sai. Né? Levanta e sai, eu dou uma caminhada, porque eu sei que isso vai me ajudar lá na frente a não entrar de novo numa crise, não quero mais usar o remédio em tarja preta. Então, esse conhecimento, como vocês falaram, que é a expansão da consciência, eu lembro que alguém também já deixou isso há um tempo falando que 2020 seria o ano de expansão da consciência, né? E realmente está sendo, quando eu vejo um número maior de pessoas falando sobre assuntos que antes não eram ditos, e essa roda aqui, por exemplo, ela é um ponto que para mim significa isso, sobre essa expansão da consciência. Então, eu ando sim com minha psicóloga do lado, já indo mais para a área da psicanálise, para entender tudo. Eu já recebi algumas críticas há um tempo atrás, eu lembro que, acho que eu recebi só 2 hates, assim, na vida, na rede social, mas eu lembro do primeiro, meu Deus, eu fiquei assim, quase abalada, mas eu tinha ressignificado, eu já estava preparada para essa crítica. E, ó, quando eu começar... o que eu tinha instalado na minha cabeça era o seguinte: quando eu começo a receber crítica, é um sinal de que o negócio está dando bem, porque, afinal de contas, todo mundo que está fazendo sucesso um dia levou uma crítica, né? Recebeu um comentário negativo. Então, eu chamava isso como o meu termômetro do sucesso. Opa, falaram mal de mim, eu estou indo bem. Então, assim, o que significava para mim fez uma maior diferença. Se na época eu não tivesse treinado, não tivesse com esse acompanhamento, não tivesse bem, provavelmente ali seria o meu buraco de novo, que chama fundo do poço, né? Seria um outro buraco para eu entrar ali. E como tu bem falaste, Eduardo, preparo. Eu percebi que o preparo era fundamental. Minhas filhas, por exemplo, já levei sim acompanhamento com psicopedagogo, né? Do conhecimento que eu tenho, me aprofundando, e o acompanhamento que eu tenho com a psicóloga, eu faço aqui em casa também várias conversas sobre isso, delas perguntando, elas olharem aquela questão de uma outra forma, como um defeito do próprio corpo, a gente vai buscar por que é defeito, por que não é, e eu sei que faz diferença sim a pessoa ter conhecimento. Quando eu assisti a série, uma coisa que me veio a questão, quando eu procurei, que eu vi a quantidade de pessoas que estavam chocadas com a informação e tudo, o que eu considerei ali é que eu realmente demorei esse tempo todo, eu tive que ter um problema para poder entender sobre como funcionava o cérebro humano, como a gente tomava nossas decisões, e vi tantas lacunas. O primeiro ponto: por que quando a gente trabalha dentro da escola, o corpo humano, e o momento lá a gente vê o cérebro e divide suas partes, por que a gente não aprofunda mais? Não existe nada mais importante do que a gente se entender. E dentro das escolas não tem esse estímulo da gente procurar entender, porque, olha só, o discurso que eu tenho, e eu falando porque eu sou uma pessoa de rede pública o tempo inteiro, né? Do meu jardim, não sei se ainda fala jardim hoje em dia, estou me sentindo velho falando desse jeito esses termos. Então, do meu jardim até a faculdade, tudo foi público, né? Então ou tirava nota para entrar na faculdade, eu não entrava, não tinha grana para pagar. E então, assim, todo esse meu conhecimento, ele foi público, mas eu não lembro em momento algum eu ter um incentivo para olhar dessa forma a minha mente, né, para entender como funcionava. E eu acredito, inclusive, que foi Deus que me deu, sim, a doença, foi Deus que me permitiu de passar por tudo isso, porque eu lembro que eu era antes da doença e depois da doença. Eu sei a expansão que eu tive no meu conhecimento de hoje, como enxergar o outro ser humano, de como ajudar algumas pessoas com somente fazendo algumas perguntas para ela ressignificar aquilo que ela tem e destravar a vida dela em determinados pontos. Então, eu confio que foi isso, porque me trouxe mais benefícios do que malefícios, se olhar de uma forma geral. Então, eu acredito que falta o incentivo na escola, na faculdade, da gente se entender enquanto ser humano. Eu lembro que falando da minha jornada, desse tempo todo de rede pública, eu lembro que sempre foi incentivado a fazer com que eu pensasse que eu era um ser extremamente racional, acima dos outros animais, que todos os outros agiam por instinto e eu não. Eu raciocinava antes de qualquer coisa. Com o meu aprofundamento em neurociência, em psicanálise, em tantos outros estudos que aprofundam, né, a nossa mente, eu entendi que, na verdade, eu sou muito instinto.
muito instinto. E esse instinto, ele é formado, tem uma parte que já é genético, né? Então, já vem ali, que inclusive a Gabriela falou sobre como há muito tempo atrás a gente agia com essas, né, de acordo com os nossos desejos e dores, de uma forma geral, para não estender muito essa explicação, mas é desse jeito mesmo que eu vejo e que eu entendo, que eu conheci, que a gente tem já essa carga genética muito forte. Sempre várias situações existiram, né, principalmente da gente ter que viver em grupos sociais, né, para se defender. E hoje a gente com esse documentário começa a perceber que na verdade não, a gente não é tão racional. Não é tão racional assim. Há alguns anos eu comecei a fazer essa pergunta e fui entendendo que eu tenho sim uma racionalidade, existe até uma porcentagem que fala que é 5 a 10% que é o nosso racional. Quando a gente toma as decisões racionais, já veio um impulso lá do subconsciente, né? E é por isso, falando assim mais profundamente, eu lembro que eu era fascinada, não, encontrei a lei da atração nessa minha jornada, nessa minha pesquisa, só que, apesar de acreditar na lei da atração, eu lembro que faltava alguma coisa, tinha alguma coisa que para mim faltava uma explicação. Nosso cérebro vive pedindo por quê, né? E aí gente, mas só visualizar esse negócio vai acontecer mesmo, só eu repetir essas frases vai acontecer mesmo, não tá um negócio que não estou entendendo, eu vou buscar mais. Quando eu conheci neurociência, psicanálise, fez tudo mais sentido. Que quando eu repito, quando eu visualizo as imagens, eu coloco lá no meu instinto, lá no meu subconsciente, essa informação. Então, quando eu tomo essa decisão aqui consciente, já vem com o impulso que eu coloquei consciente. Entende a necessidade da gente olhar isso? Conscientemente, eu sabia o que eu ia depositar lá no meu subconsciente para tomar o impulso que iria me levar para a direção que eu realmente desejava ir. Eu não estava mais no mundo absorvendo de forma aleatória as coisas que vinham, porque a gente está nele e acaba assim absorvendo. Só que agora eu, estrategicamente, quando eu pinto as unhas de vermelho, é para me colocar em ação, né? Para mim, ela tem um significado muito importante quando eu pinto essas unhas de vermelho. Eu sei que para vocês também, todo mundo imagina, quando vê alguém de unha vermelha, rapidamente se botar aqui em duas posições, a pessoa, ela te representa assim poder, ou uma pessoa meiguinha, né, tranquila, sempre tem aquelas associações absolutamente de tudo, né? Então, como eu chamo de identidade magética, né? Eu utilizo estrategicamente para me colocar em ação, para me levar para a Denise. Denise falou sobre essas compras por impulso e comprar e não conseguir se controlar também. E me lembrou um negócio, Denise, que é interessante, que vai contribuir com tua fala, acredito, que dentro do marketing, né, de vendas, enfim, a gente tem um conhecimento sobre necessidades que as pessoas têm para comprar. Tem as necessidades básicas, tem as necessidades que a gente chama de imediato, aquelas básicas é que a gente precisa para sobreviver, né? Se alimentar, enfim. As de imediata são aquelas, por exemplo, eu estou aqui com o meu carro tranquilo e o pneu furou. Surgiu uma necessidade, foi aquele negócio imediato, né? Não é algo que eu vou precisar o tempo inteiro. E aí a pessoa vai lá, compra, consome, para sanar essa necessidade que surgiu, que a gente chama de necessidade imediata. E tem a necessidade criada, e é lá onde eu trabalho, que é a necessidade criada. Por exemplo, qual a necessidade que tem de alguém usar uma joia? Olhando lá para a necessidade biológica, necessidade de segurança, racionalmente não tem essa necessidade muito forte de alguém usar uma joia, até de usar um esmalte. Não tem essa necessidade fisiológica ou de segurança de usar um esmalte. A necessidade criada é aquela onde a gente vai construir, a pessoa às vezes nunca nem... vamos falar uma coisa, pronto, para deixar mais fácil. O celular. Antes de ter o celular, ninguém passava necessidade. As pessoas se comunicavam, né? Com cartas, ou lá mais atrás com seus pombinhos correios. Mas as pessoas usavam outros artifícios para se comunicar, deixavam mensagem na rádio, enfim, ia para a TV, aqueles canais locais, tinha outras formas de se comunicar.
Só que o celular chegou dizendo assim, olha, não seria mais fácil se tu te comunicasse aqui com tua família, com tua filha, com tua mãe, se tu usasse esse aparelhinho aqui? E aí a gente começou a imaginar, não seria mesmo interessante. Hoje, ninguém se imagina, né, mandando uma carta, inclusive, dentro das coisas que eu emprego, algumas estratégias que eu utilizo, carta é luxo. Carta a gente faz para alguns clientes, estrategicamente, o cliente fica louco, varrido, porque recebeu uma carta que ninguém mais utiliza, e aí fideliza o cliente no próximo ano. Ele volta para o restaurante, ele volta para a clínica odontológica, que são as empresas no qual eu atuo. Então, a gente já usa como estratégia para a pessoa se sentir importante, né? Já o uso dessa carta. Não mais aquela mensagenzinha do WhatsApp, porque afinal de contas todo mundo utiliza. Hoje a gente já enxerga que é uma necessidade, mas uma necessidade criada, não tinha essa necessidade. Talvez se a gente fosse botar na pirâmide hoje, ela já se transforma como básica, porque ninguém se imagina sem o celular. Como é que eu vou ligar para minha avó? Como eu vou falar com minha tia? Né? Então, essas necessidades, elas existem três, não são 3 níveis, mas vamos dizer tipos de necessidades. E essas necessidades, dependendo da forma que ela, para quem, na verdade, não é da forma, mas para quem ela é divulgada, ela pode gerar esse impulso de forma tão absolutamente forte, onde a pessoa não consegue se negar, né, a comprar, a consumir. Principalmente necessidade básica a gente não questiona, porque é básico, mas o criado a gente questiona muito, porque é uma necessidade que as pessoas às vezes fazem empréstimos, né, se endividam, como a Denise falou. Agora chega num ponto onde, fazendo um link, que foi o Facebook? Foi o Facebook. Na nota dele, ele falou o seguinte, que não podia, não podiam colocar toda a culpa no Facebook, não é com essas palavras, pelo amor de Deus, mas falaram que não podia se jogar toda a culpa, porque a complexidade dos problemas sociais não se deve ao Facebook, já existiam antes do Facebook, né? A gente sabe que os problemas sociais, eles estão aqui há mais tempo. E quando, por exemplo, trouxe o relato da mãe que comprou o negócio do filho e tudo, a gente percebe aí que a rede pode ter influenciado de forma forte a essa criança desejar muito isso, mas o problema maior, eu acredito que isso na relação mãe e filho, né? Entre não conseguir controlar o impulso do filho, orientar o impulso do filho e fazer algo para gerar essa necessidade, não é gerar essa necessidade, mas fazer algo para compensar esse descontrole com o filho. Eu falo sinceramente enquanto mãe, porque esse negócio não é perfeito não, é difícil, viu? E eu vou e peço socorro, psicóloga, pedagoga me ajuda aqui, são os meus, são os meus braços nisso tudo, e às vezes falta esse conhecimento de você procurar. Foi sempre assim? Claro que não, porque tem um investimento ali para ter um acompanhamento psicólogo, psicopedagogo nesse período. Eu já tinha acesso à internet um pouco antes, né? Então, eu buscava na internet, eu via em livros, eu ia em bibliotecas coletivas, quando tinha lá na faculdade, buscava livros de desenvolvimento pessoal e tentava entender mais sobre relacionamentos, né? E tem coisas, fazendo agora um parêntese, que eu acho que, de forma geral, as pessoas realmente não dão uma ênfase